A gente vai fazer mais uma da nossa série Ser Líder Não É Por Acaso, falando e contando da história dos líderes e como eles percorreram aquela trilha de liderança dentro da carreira deles. E muitas pessoas, sabe, André, eles pensam que assim, o líder, ele tem que saber de tudo, o líder já tem que ser bala, ele já aprendeu, não sei onde que ele aprendeu, mas que ele aprendeu tudo. E é isso que a gente vai bater de papo hoje, né, André? Meu nome é Lucila Marques, eu sou mentora e coach de líderes, e hoje o convidado especial é o André Matos, que eu não vou falar absolutamente nada dele, quem vai contar um pouco sobre ele é ele mesmo e trazer as informações que são super importantes na vida dele da carreira. André, apresenta um pouquinho sobre você. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo tempo, pelo convite, Lucila. É um super prazer estar com você por aqui. A gente se conheceu há uns 5 anos atrás, né? A gente estava relembrando Eu acho que disso. sim. Foi quando você fez um trabalho conosco lá na Iron. Eu era diretor comercial naquela época e a gente queria fazer um trabalho, né, de investimento em alguns gerentes de alta performance e alto potencial. E aí convidamos, né, você, entre outras pessoas, para fazer esse trabalho conosco. Foi muito bom, né? Um trabalho de coach, mentoria, foi muito bacana. Foi. Então, prazerzaço estar com você, prazer estar com todo mundo por aí também. É, Espero tem fazer bom uso aí bastante. do tempo. Eu vou, antes de falar de qualquer trilha de carreira, hoje, na realidade, eu sou presidente da Iron Mountain América Latina. A gente chama de o cargo, né, de vice-presidente sênior e general manager. É uma empresa de 6 países, a gente fala desde o México, Colômbia, Peru, Argentina, Chile e Brasil. A gente está falando de após pandemia de uma empresa de um pouco mais de 6 mil funcionários, né? É. Enfim, e bastante desafio aí. Depois eu volto a falar um pouco da minha carreira, mas acho que para me apresentar um pouco melhor, Lucila, estando até refletindo um pouco aí sobre a nossa live hoje, eu queria me apresentar, né? Quem é o André? E tem alguns Por pilares que favor. são muito fortes na minha vida, que eu acho que faz todo sentido com a minha carreira e eu acho que vai trazer um benefício aqui para a nossa conversa. E o primeiro deles, eu não podia deixar de mencionar, que é a família, né? É. A família, para mim, é um pilar muito forte. Eu venho de uma família de classe média, até simples, mas assim de um caráter absurdamente exemplar, uma ética incrível e muito trabalhadora, né? Eu sempre vi desde o meu avô, pai, tios, etc. Todo mundo trabalha muito, as coisas nunca vieram fáceis, né? É uma família É. grande, né? Nós somos aí eu mais 3 irmãs, um irmão de criação, e mais do que isso a gente tem uma família estendida, onde primos, tios, a gente cresceu tudo junto, a gente está sempre juntos, um apoiando o outro. Então, a família é um tema muito importante e eu não tenho como não falar do meu filho, falando de família, né? Meu filho, a paternidade, ela mudou minha vida. Ela trouxe uma perspectiva completamente diferente para mim de propósito, de missão e até para carreira, para tudo. Então, enfim, então esse é um pilar. O outro, expandindo, saindo da família, eu não posso deixar de reconhecer aqui os meus mentores, né, os meus parceiros e os meus amigos. Porque quando a gente às vezes fala de mentor, Lucila, a gente sempre pensa naquela pessoa bem mais madura que a gente, que vai dar É. aquele direcionamento, etc. E eu tive muitos deles, ainda tenho. Não é porque a gente está num nível mais sênior que a gente não continua tendo mentores, sempre a gente tem que continuar aprendendo. Mas eu tive muita gente, além dessas pessoas mais sêniores na minha carreira, que foram parceiros, pares, que me desafiaram, me empurraram, e eu tive amigos e tive pessoas, inclusive repórteres diretos comigo, que também tiveram a sabedoria ali de me desafiar, de me empurrar, de me dar feedback franco, e que foi sensacional. E eu guardo isso com um carinho absurdo. Eu acho que o conhecimento a gente tem que ser como uma esponja, e independente do nível, simplicidade, conhecimento da pessoa, todo mundo tem algo a ensinar, né? E eu estou lá com ouvidos para aprender. Aí o terceiro que eu penso aí eu vou te falar uma coisa que eu acredito e uma que eu não acredito, e aí a gente volta para a carreira, tá? Mas Tá. eu acredito, definitivamente eu acredito em Deus, eu acredito em fé, acredito muito em generosidade e gratidão. Não estou falando aqui do ponto de vista religioso, tá? Até porque acho que já é generalizado que generosidade, gratidão é um tema universal, né? Qualquer religião É. você vai ver esses princípios e você vai ver isso também até em estatística, você vai ver isso em qualquer lugar. Você planta, você vai semear alguma coisa, né? E isso num sentido de propósito, missão. E uma coisa que eu não acredito é sorte.
Eu não acredito em Ah, sorte. Eu acredito em... Tem uma frase, eu não costumo citar muito assim quotes, né, de executivos, essas coisas, mas tem uma frase que para mim segue comigo, eu já citei algumas vezes, que é do Sêneca, né, que é um é, filósofo da época do Império Romano, acho que é espanhol, inclusive, que sorte é quando a oportunidade encontra com alguém preparado, né? Então, é a oportunidade exato. te prepara. Então, É, eu acredito em planejamento, né, de longo prazo, eu acredito em disciplina para executar isso, eu acredito em inspiração. Eu acho que inspiração traz mais resultado do que pressão, tá? Tem motivo, tem hora para pressão também, mas acho que a inspiração traz mais resultado. E eu acredito em transpiração. Eu acredito em muito suor no rosto, entendeu? Em time unido, suando junto e trabalhando juntos. Então, esse é um pouco do que eu acredito. Eu levo esses pilares aí na minha carreira, boa parte da minha carreira. E eu queria fazer esses comentários antes. Mas eu faço uma pausa. Se você quiser, eu posso dar um pouco da minha trilha aí para chegar onde eu cheguei. Mas também eu não quero ficar só falando aqui, não deixar a interação contigo aí. não, eu achei super legal o que você falou. De vez em quando eu olho para baixo, que eu estou anotando um pouco para depois a gente fazer até alguns comentários. Mas eu achei muito interessante o que você trouxe, que pega bem no momento atual, porque a gente está com uma nova geração chegando aí, e essa nova geração, pelo que eu consigo observar e pelo que eu tenho lido e eu escuto e discuto com as pessoas, essa nova geração que está chegando, ela quer. O meu sentimento é que às vezes ela quer pular alguns degraus. Ela já quer ir logo para a liderança, já quer ir logo lá para cima. E você trouxe um assunto muito interessante. O que você trouxe foi o seguinte: precisa-se muito trabalhar. Eu aprendi a trabalhar, tem que ter inspiração, tem que ter transpiração, tem que ter planejamento, conhecimento. E isso tudo, nós quando nos tornamos líderes, né, e a gente vai seguindo dentro da nossa carreira, a gente vai aprendendo tudo isso, e a gente vai ganhando esse conhecimento conforme a gente vai crescendo. E essa transpiração é que traz, eu acho que boa parte do nosso conhecimento, porque é a hora que a gente erra, é a hora que a gente acerta, é a hora que a gente fica confuso e não sabe o que fazer, porque tem esses momentos. E aí você trouxe um outro ponto super interessante, que é a história do mentor, né? A história do amigo, do mentor, que eu vou lá e peço uma ajuda e até a mentoria inversa, né, que a gente está falando hoje, que pode ser uma pessoa mais nova e que traz uma experiência nova. Até porque os líderes, eu diria assim, os líderes com seus 50 anos para cima, têm uma experiência diferente e nós trouxemos algumas coisas assim de trabalhar, 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 trabalhar. Essa geração está trazendo muito qualidade de vida. E é um ponto que nos chamou a atenção. Então, é a hora que a gente olha para esse líder mais jovem, para esse mentor mais jovem, né? A hora que a gente olha para eles e fala, puxa, eles têm razão, a gente precisa ter qualidade de vida também, mas precisa transpirar, precisa aprender, precisa conhecer, mas precisa da qualidade de vida. Então, eu achei super interessante isso que você trouxe, porque não é porque eu estou numa posição de líder que eu só olho para cima e converso com os de cima ou para os lados. Eu olho para cima, eu olho para os meus pares me ajudam muito, e também os meus liderados também me trazem muita informação e me ajudam muito. Achei super legal isso que você trouxe. Mas vamos lá, conta um pouquinho agora da sua carreira, como que foi, até porque você tem, além de ter uma carreira super bonita, que eu sei, que você cresceu e foi muito por todas essas crenças e todas essas fés e que você acredita de fato, mas também você teve uma experiência super legal que foi morar fora do país, que eu acho isso muito bacana, porque você eu já trabalhei muito com empresas americanas e com empresas europeias, e quando a gente acha que é muito fácil lá, mas não, a cultura é completamente diferente, as pessoas têm outro formato e outra forma de ser, e nós vamos ter que se ajustar. Então, acho que isso também é um papo bem legal para você trazer. Eu com certeza vou trazer só um comentário em relação ao que você falou dessa mescla das gerações, né? E eu acho que o equilíbrio disso é muito importante. Não é fácil achar o equilíbrio disso, mas como eu comentei agora, né, que eu não acredito em sorte, a gente está falando de oportunidade e preparo. O que acontece é que tem muita gente que ela quer a oportunidade antes de estar preparado, né? Ou fica esperando, ela não quer cavar a oportunidade também, porque hoje em dia, na realidade, muitas vezes você precisa cavar. Você tem que se preparar, cavar a oportunidade e aí você juntar o que alguém chama de sorte, né?
Mas eu acho que realmente traz uma mescla muito boa. A gente ter essa diversidade no time, daquela pessoa mais jovem que vai trazer essa energia nova, um mindset diferente mesmo, com a pessoa que vai trazer toda essa experiência, né? Eu acho que é fantástico. A gente tem isso no time, faço questão de tentar manter isso e, enfim, é um desafio. Mas voltando aqui um pouco aqui na trajetória, eu vou tentar passar um pouco rápido, mas aí a gente vai nos pontos mais interessantes. Eu comecei. Bom, primeiro eu comecei a trabalhar com 15 anos como músico. Eu tenho bastante orgulho disso. Opa! Pois é. Eu não consegui conciliar em algum momento, mas dos 15 aos meus 19, eu entrei cedo na faculdade, entre 17 e 18 anos. E quando chegou mais ou menos em 19, eu já estava estagiando. Na época, o estágio era 8 horas, era estágio bem mais pesado que hoje em dia, que acho que é mais 6 horas a maioria. Mas, então, estudando todo dia à noite, trabalhando e dando aula aos sábados, né? Tínhamos lá uns 15 alunos, me mantia, enfim. Então, foi muito bacana para mim ter esse tipo de oportunidade desde o início, desde os 15 anos. Mas, quando comecei a trabalhar, eu trabalhei em projetos, passei em projetos ali na Ericsson. No começo, eu tinha essa ansiedade do jovem normal, então eu dei umas boas puladas. Mas foram puladas que me trouxeram um aprendizado interessante. Em algum momento, também eu vi alguns mentores para ter um pouco mais de calma. Isso também rendeu bons frutos. Mas eu passei pela Ericsson, então, em projetos. Depois fui para a Telefônica. Fiquei um tempo lá em planejamento financeiro. Depois de planejamento financeiro, eu fui para pré-vendas, para business case, para ajudar vendas a vender, mas ainda uma cadeira mais finanças. E eu comecei a me apaixonar por vendas, né? A migração ali na Telefônica era um pouco mais morosa, e aí eu acabei dando um outro salto e fui trabalhar em 2 empresas menores de tecnologia, em vendas. Aí tive minha primeira experiência como gestor em algum momento, como um gerente inicialmente de canais, depois gerente comercial, uma empresa pequena, mas foi muito bacana, dei cabeçada até não poder mais, normal, né, como primeira gestão. Quando eu lia, mais para frente, eu lia alguma coisa, uma reportagem, coisa do tipo, primeira gestão, não cometa esses erros. Eu dava muita risada, porque eu havia cometido boa parte deles, né? Mas, enfim, até parar na Iron, onde eu já estou quase 14 anos, né? Então, desses 20 e poucos anos de carreira, a Iron é a experiência mais relevante. Passei por umas 4, 5 empresas antes. Isso foi muito bacana, porque na Iron eu já entrei em vendas, e lá a gente estava numa nova linha de negócios, numa tendência mais tecnológica. A Iron é uma empresa que nasceu guardando papel e gerenciando documento e etc. E é gigante nisso, é a maior empresa do mundo nisso, mas ela foi também passando e abrindo novas frentes na parte mais digital, né? Na conversão de dados e tal. Eu entrei lá em vendas e como era nova a linha de negócio, e eu acabei de vir de 2 empresas de tecnologia que eram um pouco mais estruturadas, então a gente vendia e implantava, né? A gente tinha que fazer. Então, se vendesse um projeto um pouco maior, você ficava mais 6 meses implantando. Era uma baita experiência, como gestão de projetos, etc. Mas, de certa forma, você perdia o teu time no campo, né, de vendas. Então, eu comecei a falar, poxa, acho que a gente precisava ter isso, precisava ter aquilo, tá bom, enfim. Um dos meus mentores, alguém que acreditou, falou, cara, você sempre fala isso, por que você não faz, então, né? E aí vai um comentário. Eu acho que, às vezes, as pessoas também têm essa ansiedade muito grande de tomar decisão de curtíssimo prazo, especialmente em relação a dinheiro, né? Sendo bem franco aqui. Eu estava numa situação que eu ia começar a rampar a comissão, e aí eu ia para uma área que não tinha comissão. Então, na realidade, assim, em termos de dinheiro, né, no curto, médio prazo, eu estava tendo uma perda, né? Mas eu sabia que eu queria ser gestor, eu queria me desenvolver como gestor, sabia que era importante para mim e abracei, né? E eu fiz muitos desses movimentos, até chegar lá nos Estados Unidos, que a gente vai chegar daqui a pouquinho, fiz muitos movimentos laterais e tem várias pessoas que trabalharam comigo, assim, alguns vão ficar com nervos quando eu disser essa frase, mas eu uso uma frase que é pagar pedágio. Pagar pedágio. Tem que pagar. Não tem jeito. E alguns vão falar, mas eu já paguei muito pedágio, agora eu quero colher. Eu quero colher também. Mas eu estou aqui como presidente de região e eu pago um monte de pedágio. Está pagando um monte de pedágio ainda, né? Um monte. Estou colhendo frutos que plantei, mas estou tendo que plantar de novo. Isso é normal, né? Quem está brincando é isso aí. Esse é o jogo. Mas então eu fiz vários movimentos laterais, movimentos para ganhar experiência. Depois eu assumi uma operação grande de 200 pessoas. Fui assumindo essas coisas sem nenhuma troca inicial, sem incremento salarial, sem proposta.
sem nada, do tipo, cara, você me ajuda? Meu, vamos lá. Vai ser importante para mim, vai engordar o meu currículo, não vai engordar meu bolso ainda, mas vai engordar o que mais interessa, que é a minha experiência. Então, eu fui fazendo esses movimentos e isso foi me dando uma bagagem. Em algum momento, os frutos começaram a chegar também. Né? Como eu te falei, eu sempre me importei muito com pessoas, gente que gosta de gente mais do que de coisa. E eu fui também trazendo essas pessoas comigo, enfim, o tempo todo. Gosto de estar na foto, né? Mas eu gosto de compartilhar a foto com quem me ajudou a construir ela, né? Então, sempre acredito piamente que o gestor que tem essa preocupação de mostrar e expor positivamente as pessoas que estão com ele, acho que é uma pura besteira, né? Muito pelo contrário, na realidade, quanto mais você vai se desenvolvendo, quanto mais você mostra quem está trabalhando contigo, mais as outras pessoas percebem do tipo, o cara está fazendo um bom trabalho em desenvolver essas pessoas também, expor essas pessoas, não tem nenhum tipo de receio nisso, nessa relação. Então, fui construindo isso. Depois até assumi alguma diretoria de operações para o comercial, enfim, assumi várias posições laterais, né, como eu te falei, até chegar a começar a me preparar para uma posição de presidência aqui da Iron Mountain Brasil. Quando isso aconteceu, nesse momento eu já tinha várias competências e várias experiências desenvolvidas, entre elas também M&A, a gente fez várias aquisições de empresas, eu participei ativamente de todas elas. Então tinha uma série de grandes negócios, várias áreas diferentes, enfim, mas tinha uma experiência que me faltava e eu tive talvez a sabedoria de mentores acima de perceber isso também e falar, olha, ele tem boa experiência internacional, mas de fazer um projeto aqui, um projeto ali, mas não de vivência, né? Eu tinha vivido para desenvolver meu inglês, mais 4 meses, enfim, diferente. E aí pintou uma oportunidade de assumir uma vaga de senior vice-presidente numa região, né? Como se fosse uma presidência regional, um general manager regional, da região oeste dos Estados Unidos. Então, toda a costa oeste, que é terrível, né? Aquela região da Califórnia, né? Uma coisa muito assim, chato, nossa, muito chato. Você foi para um lugar bem desagradável, não, né? Desagradável, super desagradável. Enfim, mas eu depois a gente foi expandindo, eu cuidava de 8 estados, era uma região aí de uns 400 milhões de dólares, tá? É uma região bem interessante, bem diversa. E foi uma experiência única. Assim, a experiência, fiquei 2 anos, né, na gestão dessa área. E retornei faz mais ou menos 10 meses. Aliás, vou fazer 1 ano. Agora estou olhando aqui para o calendário. Na realidade, 22 de setembro faz 1 ano que eu retornei para assumir a América Latina. Você está voltando, então. Está chegando de novo com uma experiência, uma bagagem super grande. E pegando um pouco do que você falou, concordo em gênero, número e grau, oportunidade, mas o preparo, né? Isso que chama sorte, né? Nada cai do céu para a gente tem que ir atrás. E é por isso que a gente cresce, porque a gente vai atrás e vai batalhando e transpirando, como você disse, mas me chamou a atenção um ponto aí, porque eu concordo muito com você, dessas puladas que você falou, e em especial quando a gente é mais jovem, porque a gente está com a energia, a gente está com o tempo, a gente está com um aprendizado super fresquinho na cabeça, então eu acho que é extremamente importante essas puladas paralelas e de qualquer forma, porque ali eu ganho muita experiência, e durante a minha vida executiva, eu trabalhei, como você sabe, em várias empresas multinacionais na área de marketing. Durante a minha vida executiva, eu usei muito desse conhecimento que eu tive lá, quando eu estava começando, e não era líder naquele momento, mas as minhas experiências foram muito fortalecedoras na hora que eu precisei, enquanto eu estava como líder, né, naquele momento de líder. Então, eu acho que essas puladas são super interessantes por esse motivo. A gente precisa crescer. E esse conhecimento, né? Alguém falou aqui, que acho que a Rubens falou, vamos encher o currículo depois encher o bolso. É isso mesmo. Porque a gente tem um momento da vida da gente, no começo da liderança, que é extremamente importante o conhecimento. E trabalhar e conhecer. Eu aprendi com um gestor meu, um diretor, eu aprendi com ele, e aí a gente repete também, né? Porque a gente modela e repete com os nossos. E eu sempre trabalhei assim também. Que quando eu estava começando mesmo na carreira de liderança, de fato, ele falava para mim assim, eu ia conversar com alguma coisa com ele na sala dele, e aí, vamos supor, tocava o telefone. E aí tocava o telefone, e a minha reação era levantar e sair, deixar ele conversando. E ele falava, não, senta aí, você precisa escutar o que eu estou falando para você aprender o que eu estou falando e como eu estou falando.
E aí ele sempre falava para eu ficar lá, e eu aprendi demais com isso. Então, o aprendizado no começo da liderança é extremamente importante e ficar observando e ver o que os outros fazem de bom, né? E também o que fazem de ruim, para a Sem gente dúvida. entender. Como você disse, eu já vi um monte dessas dicas e alguns artigos sobre liderança, eu também errei um monte, mas eu tive que errar para poder aprender, né? Dizem É que isso se a aí. gente não é, que a gente nem fez nada. É Então isso eu aí. errei bastante para aprender. E ainda tenho lá as minhas patinadas, como que faz determinadas coisas, porque voltando ao que a gente falou, o líder, ele é líder porque ele tem alguma habilidade diferente. E essa habilidade está muito relacionada a isso que você falou de pessoas e de gostar de gente, de compartilhar e de sair na foto junto. E não Uhum. sair na foto sozinho e colocar, mas é estar junto. Essa é uma grande habilidade do líder. Isso não quer dizer que ele tenha que saber de tudo o tempo todo. Não. E eu tenho para mim também o seguinte, que um bom líder é aquele que tem bons liderados. Se eu tenho uma Total. boa equipe, ela me empurra para cima e eles vêm junto e todo mundo vai caminhando. E É eu isso aí. acho que, pelo que eu conheço de você, desse que a gente se conheceu lá atrás e depois a gente teve alguns contatos, eu acho que a sua liderança foi muito nesse caminho. Você sempre trouxe todo mundo junto e compartilhava muito o seu conhecimento. Faz sentido isso que eu percebi naquela época? Faz, não, não, faz todo sentido. Tem algumas coisas que é o que me tiram da cama todo dia mesmo, que me motivam absurdamente, né, na carreira toda. Uma é o sentimento de construção. Eu gosto muito desse sentimento de que ou eu estou numa empresa que precisa construir uma linha de negócios nova, que precisa repaginar, que precisa construir alguma coisa, pode ser produto, o que for. Time, né, construção de time, mas a outra realmente dar oportunidade para pessoas que transpiram, né, junto comigo e às vezes oportunidades a pessoas que têm menos pessoas de menos oportunidades mesmo. Tem muita gente e a Iron Mountain foi uma baita escola para isso, porque teve muita gente com uma garra incrível que talvez não foi aquela faculdade de primeira linha, né? Que talvez ali na hora de um processo seletivo você prefere, você quer. Talvez ainda não tinha o inglês que eu, né, eu tive a oportunidade, aproveitei a oportunidade de me preparar, mas tinha uma garra, né, incrível e tinha também uma força de vontade nesse aprendizado, uma humildade para ouvir mais do que falar e conseguir absorver isso. E hoje o maior prazer que me dá é ver essas pessoas que saíram lá da operação, estão hoje gerenciando grandes times, estão fazendo uma série de coisas. Não é questão de dinheiro, é questão realmente do crescimento pessoal que elas tiveram e o quanto elas podem agregar na vida de outras pessoas esse ciclo vai, né? Então, em algum momento, a gente gosta muito, tá? Eu tenho uma coisa que eu tenho para mim também que tem que ser legal. Tem que ser gostoso, tem que ser legal, o ambiente tem que ser legal. Eu não sou o cara que traz todas as piadas, mas eu sou o que tenta promover esse ambiente para ter isso. Então, eu Para lembro ter as muito piadas. claramente da gente trabalhando altas horas ali de noite, etc. Em algum momento também dá aquela pausa para comer uma pizza, né, às 10 horas da noite, e alguém tem lá o cara que é o cara das piadas, e a gente começar a rir de alguém vir reclamar, sabe? Pô, o que está acontecendo aí, né? Mas eu acho que é muito importante essa exposição, compartilhar conhecimento, ter a humildade para ouvir, independente de novo do nível que você vai estar, e compartilhar isso, compartilhar essa foto é importantíssimo. A gente não chega em lugar nenhum se fizer isso. Você me fez lembrar, não sei se você já ouviu falar do Tim Galloway. Tim Galloway é meu guru, é meu mentor na área do coaching. Ele foi o precursor do coaching no mundo corporativo e eu tive a felicidade, como você disse, não foi a sorte, né? Eu estava preparada e tive a oportunidade que me chamaram até para fazer o planejamento estratégico do Inner Game, da primeira escola de Inner Game que ia ser aqui no Brasil. E eu acabei Legal. conhecendo o Tim e a gente hoje tem uma amizade super gostosa. E o Tim Galloway, ele sempre fala o seguinte: a gente precisa trabalhar se divertindo e se divertir trabalhando. Não é que é para fazer bagunça, não é nada disso, mas tem que ser, como você disse, gostoso. Se não for gostoso eu ir trabalhar, perdeu o sentido, perdeu o propósito, para e rever tudo isso. Porque as pessoas, você fica com aquelas pessoas o dia inteiro. A gente conversa com aquelas pessoas o dia inteiro. Então é essa troca que faz o nosso crescimento e que faz ser divertido. E me lembrei também, quando você falava
da sua equipe, né? Que tem que ser divertido, tem o pessoal da piada, também eu tive várias equipes em determinados lugares que a gente tinha também uma coesão tão grande, a gente tinha uma facilidade tão grande, fluía tão bem a nossa equipe, que era só um olhar para o outro que já sabia o que queria. Mas me lembrei de um fato seguinte que você falou das pessoas que já passaram. É, eu tenho algumas pessoas, logicamente, que passaram, eu trabalhei 30 anos em empresa, né? Então passaram algumas pessoas, e é muito gostoso quando você escuta uma pessoa lá, sei lá, de 20 anos atrás, e que fala, eu nunca me esqueci de não sei do que você falou. Aí você fala, eu falei isso, nem me Pois lembrava. é. Mas olha a importância do líder como exemplo, né? Do É. líder como modelo, porque tem várias vezes que a gente não sabe que a gente está sendo naquele momento, né, um exemplo para aquela pessoa, a gente não tem ideia de quanto está sendo importante para ela aquela frase que a gente fala, ou aquele comportamento, ou aquele acolhimento que a gente deu. E essa pessoa guarda isso para a vida inteira, assim como nós provavelmente guardamos de outros nossos líderes e mentores que nós tivemos, mas é tão gratificante quando alguém chega para você e fala: eu nunca esqueci disso que você me disse, foi por sua causa que eu fiz isso, isso e aquilo. Você fala: você deve estar brincando, é sério? E eu tive muita gente trazendo isso para mim. E eu tenho certeza que você também tem ali uma porção de pessoas, e aqui assistindo a gente também, que passou por algum momento e que fala: puxa, quando o André falou aquilo, quando ele fez aquilo. Você já percebeu isso? Você já sentiu isso? Ah, com certeza. É o que você falou, acho que não tem nada mais gratificante em você ser líder, você ver as pessoas se desenvolvendo como pessoas e o reconhecimento, e não precisa ser público, não tem nada a ver com reconhecimento público, isso é reconhecimento da pessoa disso. Eu tive uma experiência que foi muito marcante, eu vou comentar porque não foi só minha, então eu vou compartilhar a foto aqui com um gerente meu de operações, e ele que me trouxe a esse tema, eu só acabei tomando a decisão, mas uma pessoa que literalmente ele não se matou por uma decisão que a gente tomou. Ele estava numa situação e a gente não sabia, né? Era uma pessoa que estava mal, era uma pessoa da operação, uma pessoa muito simples, e ele perdeu o pai, foi perdendo assim gente uma atrás da outra, e não foi essa época de Covid, não, Ó, enfim, mas foi uma casualidade. Ele perdeu o pai, depois perdeu o irmão, perdeu outras pessoas, e eu não sabia, foi exatamente como você falou, anos depois, eu voltei, esbarrei com ele, ele me disse isso. E aí ele me falou, enfim, ele estava numa situação quase de desligamento, mas ele era um cara com histórico batalhador, assim, incrível, incrível. Então a gente não entendia, estava na cara que era um momento, não era ele, né? E esse gerente falou: André, eu vou apostar nele, vou tirar ele dessa área, vou fazer ele outra coisa com ele. Eu acho que ele está vivendo um momento assim, assim, assado, e aí, vamos nessa. E eu endossei, né? E em algum momento eu encontrei com ele, anos depois, e literalmente ele me soltou essa. Ele falou: olha, você e o fulano de tal, o Cláudio, foi esse gerente, Cláudio Reinaldo, um gerente que está conosco ainda hoje, ele falou: cara, vocês dois impediram que eu me suicidasse, porque eu já não tinha mais nada. Eu perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi todos os pilares que eu tinha na minha vida. Eu só tinha o meu trabalho, eu estava num momento ruim. E é um cara que rala, assim, trabalha assim, de forma sensacional. Hoje está com a gente, acho que até hoje. Mais uma decisão dessa, né? Porque a gente teve um pouco mais de cuidado de só entender que era um momento, não era a pessoa, não era a performance da pessoa, a gente teve o cuidado com a pessoa. E outra coisa que eu quero te comentar, Lucila, é que as pessoas percebem se isso é genuíno. Porque não quer dizer que você não vai dar feedback duro, tá? Não quer dizer que você não vai desligar, vai tomar decisões duras, inclusive na pandemia, né? Pelo amor de Deus, o que mais a gente faz é tomar decisão dura. É chato, mas você tem que preservar, a gente tem que equilibrar aquela balança do acionista, né? Da rentabilidade da empresa, do cliente e do é. empregado, do nosso funcionário, né? E essa balança é difícil. Mas as pessoas percebem se você realmente se importa quando você dá atenção, quando você vai dar feedback, etc., ou quando você está fazendo porque é aquele seu papel. Você tem que estar no seu checklist lá de dar o feedback de meio de ano, feedback de final de ano e acabou. E isso para mim é muito importante, porque realmente para mim é importante dar essa atenção para as pessoas, né? Enfim, É, é muito bom isso. isso que você falou é também, eu acho, um ponto extremamente importante na liderança. Na verdade, no relacionamento pessoal das pessoas, né, em geral. A gente percebe quando está sendo genuíno, a gente percebe quando o outro está falando do coração.
e quando está falando simplesmente porque tem que manter a equipe ali e vamos embora. E essa relação que você fez, eu, como líder numa empresa, eu devo, né, satisfações para alguém, seja para o investidor, seja para o dono, seja para alguém. E eu estou Todo ali mundo para tem fazer. chefe, né? Todo Todo mundo mundo é tem chefe. chefe, não tem jeito. E a gente deve uma satisfação. Então, a roda tem que andar, o lucro tem que acontecer, o trabalho tem que ir. Então, não é sempre que a gente vai poder segurar todos ou abraçar todos. Em algum momento, a gente vai precisar ter ali uma Sempre, estratégia um pouco que não agrada tanto a todos, né? sempre. Mas isso não tira absolutamente nada do líder em ser aquela pessoa que acolhe. E mesmo naquele momento que ele não pode ficar, ele está sendo uma pessoa extremamente genuína e verdadeira, dizendo para ele que não pode. Porque eu também já passei por experiências com pessoas que não me. Sabe? E a gente tem um sexto sentido. Você fala, não tá, sei lá, isso não é muito, não é dessa pessoa. Então, Uhum. nós percebemos de fato, quando é do coração mesmo, quando é de verdade, quando a gente gosta. Porque hoje em dia se fala, né? Antigamente não se falava nada de inteligência emocional, não se falava de gente, não se falava de gostar, não se falava de pessoas. Falamos hoje muito de vulnerabilidade, né? E Totalmente. antigamente não imagina, chefe não é vulnerável, ele não pode estar no estado vulnerável. Ele não pode não saber, ele não pode falar com pessoas ou até acolher aquela pessoa que está num momento difícil. Não, é simplesmente trabalhar e acabou. Mas hoje não. Hoje a gente fala muito disso, em especial, você trouxe agora até no momento pós-pandemia, em especial nesse momento de pandemia. Esse momento de pandemia mexeu demais com a cabeça de muitos líderes. Porque primeiro que a Totalmente. gente deixou de estar perto, né? A gente não está olhando mais. Tudo bem, por mais que a gente não esteja conversando, fazendo reunião, nós estamos perto. Então tem algo a mais ali. Passamos para um momento de comunicação vídeo. E Uhum. o que, que eu faço? Como a maior questão que eu tive nesse período todo de pandemia que as pessoas fazem para mim é o seguinte: como é que eu vou liderar à distância? Esse foi um fato muito interessante e as pessoas aprenderam, né? Que liderar à distância ou liderar perto vai de você, sai de dentro de você. Então foi uma grande oportunidade que muitos líderes tiveram de conhecer, né, os liderados. Quantos não conheciam? Porque era só um negócio ali rapidamente, vamos ver, fazer a reunião, faz a reunião, vai cada um para o seu canto. E agora não, porque primeiro que agora você está entrando na casa do outro. Então você Total. já pouco você conhece ali o ambiente do outro. E Cachorro cachorro late, late, filho vem. criança chora. Quem que eu vi outro dia que era um pai que estava fazendo uma reunião e a criança pequena veio com o pai, não quis ir com a mãe, que viu, então vem com o pai, tá tudo certo. Trouxe a mamadeira e ficou tomando mamadeira. E tá tudo certo. Então a gente acaba entrando na casa do outro. E essa possibilidade de ter duas pessoas falando, ou três, abre um pouco a conversa, o que você vai trocar com o outro e acaba tendo um relacionamento mais perto. Então, muitas das pessoas me perguntavam como é que eu vou liderar de longe. Você vai liderar pela sua confiança que você vai passar, por esse relacionamento, porque o outro vai entregar também. Da mesma forma que ele entregava, ele não tem por que não entregar. E se ele quiser ter uma rotina diferente, o que a gente precisa ter do liderado é entrega. Como é Uhum. que ele vai fazer isso? É que lá na empresa a gente senta, tem tantas horas que tem que ficar, tem uma mesa e fica lá. E ele vai entregar querendo ou não. Mas quantas vezes, né, se a gente pensar, na empresa a gente toma café, a gente conversa, às vezes tem mais tempo de não fazer nada do que trabalhar. Então, o líder hoje passou por uma experiência muito interessante, que foi esse período, que foi essa adaptação, né, que ele teve que fazer nessa forma nova e a flexibilidade que ele teve que ter para lidar com esses assuntos, inclusive de pessoas que não sabem o que fazer e que perguntam para ele, eu não sei o que fazer. E eu me lembrei agora, quando eu estava no Wet n Wild, no parque aquático, Uhum. ele embargou, né? Eu não sabia nem o que era embargo quando embargou. O parque Uau, fechou, fechou. embargou, foi uma questão de um promotor local lá da região, e embargou tanto o Wet n Wild, eu estava, se não me engano, eu estava há 20 dias da inauguração, com a festa tudo pronta, convite, tudo certo. E embargou o Hop Hari também. Embargou todo mundo ali por um problema de EIA-RIMA, que tinha certo, enfim.
foi uma questão que não precisaria, mas embargou. E aí ficamos nisso. E eu não sabia o que era embargo. E nesse momento, o que aconteceu? A gente tinha 400 funcionários e a gente não sabia o que fazer com os funcionários. O que eu faço com essas pessoas? Eu não tinha a menor ideia do que fazer. Então, aí é um pouco, dessas habilidades, né? Lidar com problemas complexos, análise, criatividade, inovação, sei lá, a gente se vira nos 30 e vai tentar arrumar. Mas eu me lembro um dia que sentou um funcionário na minha frente, chorando, e falou: o que é que vai acontecer? Eu não tenho a menor. O que vai acontecer comigo? Eu preciso de dinheiro, eu preciso sustentar minha família. A minha vontade era chorar junto com ele e falar: eu sei lá, cara, eu não tenho a menor ideia. Pois é. Eu não sei nem o que está acontecendo direito, né? Mas aí a gente acolhe, e aí o que a gente faz? A gente toma algumas decisões, a gente, como líder, toma algumas decisões pensando no outro. Então, eu me lembrei desse fato, e eu lembro que era assim: os investidores, naquele momento, seguraram, logicamente, né, o investimento que estava sendo feito, o nosso revenue seria o que sustentaria o parque, não tinha revenue nenhum, não tinha entrada de dinheiro nenhuma, Pois é. mas a gente tinha algum dinheiro no banco. Fomos lá, buscamos lá alguns empréstimos, eu e os meus 2 parceiros, né, que eu era o marketing, tinha o operacional e tinha o financeiro. Nós buscamos dinheiro e tal, e o que a gente resolveu fazer? Nós precisamos pagar essas pessoas, não temos dinheiro para pagar. Então, vamos pagar metade do salário de todo mundo, inclusive do nosso. Vai para todo mundo, e Claro. se a gente conseguir fazer essa divisão, todo mundo ganha um pouquinho, mas pelo menos ganha. Então, essas atitudes de líder é só para exemplificar o seguinte: eu também não sei o que eu faço. Vamos pensar um pouquinho, vamos ver o que é melhor para todo mundo. E aí a gente toma essas atitudes. E essas atitudes são lembradas, porque essas pessoas do parque, as que estiveram naquele momento também, foram momentos muito difíceis para a gente, elas lembram de muitas atitudes que eu e os outros diretores tomamos naquele momento, que a gente tomou assim, simplesmente porque paramos, pensamos e vamos ver o que a gente tem que fazer. Então, isso é muito interessante. E é isso que você traz também, né? Que as pessoas chegam para você e trazem uma situação, e naquele momento a gente precisa ter essa flexibilidade de pensamento, vai? Vamos É, dizer assim, para poder lidar com esse assunto. né? Você tem alguma situação assim que você consegue lembrar? Acho que muitas. Do que você foi falando, eu fui lembrando de algumas coisas, né? Primeiro, acho que comentar um pouco do aprendizado da pandemia. Eu acho que, bom, como executivo, definitivamente não vivi nenhuma outra crise tão larga escala como essa. Acho que nenhum executivo viveu, sendo bem transparente. Acho que, salvo Não. quem passou ali por Segunda Guerra Mundial, que talvez um outro ainda está vivo hoje, né? Pessoas que estão vivas. Acho que fora isso, é uma crise sem precedentes, né? Mas ela trouxe muito do que você falou. Primeiro, essa vulnerabilidade, ela se mostrou muito importante, porque não dava para você chegar para os funcionários e simplesmente, obviamente, a gente tem que manter a postura. Você falou da inteligência Sim. emocional, obviamente é muito importante, mas não dá para não ser transparente. Eu acho que essa é a hora da confiança, de também dizer: olha, a situação está difícil, sim, teremos impacto, sim, mas eu sempre penso, qualquer crise, aí não é só questão da pandemia, qualquer crise, a primeira coisa que vem na minha cabeça é over-communicate, comunica mais do que deve. Mais do que Se o deve. Também protocolo concordo. diz uma vez semanal, você vai fazer 3 vezes isso, né? Então, eu lembro algumas crises que eu passei, de cliente me ligando literalmente até no domingo, etc. Eu lembro um cliente muito grande, banco, a gente teve um problema de data center e uma vez ele falou: olha, você me liga a cada 15 minutos. Cada 15. Aí eu falei para ele, olha, eu vou te ligar a cada 15 minutos para te dizer a mesma coisa. Eu não vou ter um status diferente, mas me liga a cada 15 minutos. E eu ligava para ele a cada 15 minutos. Na terceira vez ele falou: ok, confio que você vai me ligar, agora me liga daqui 1 hora. E aí agora me liga daqui 2. Não, agora você pode me ligar amanhã. Então, essa comunicação, essa transparência, vulnerabilidade, mantendo a postura, mas junto com essa comunicação, a transparência com a comunicação foi muito importante, foi chave para a gente. A gente teve algumas situações que foram marcantes para mim, como líder, né? E assim, até me emociono com algumas, mas, por exemplo, quando a gente começou a ter que fazer algum tipo de impacto financeiro para as pessoas, primeiro que na Iron Mountain, todo mundo de cara voluntariou que se precisasse ter impacto em bônus, ter impacto em benefício, etc. Todos os executivos, em geral, generalizado, voluntariado. Isso aí.
de É, cara. que Segundo bom. que a gente tinha uma preocupação com as pessoas que, apesar de em percentual terem um impacto talvez não tão grande na nossa base operacional, mas a gente sabe que para essas pessoas que ganham R$ 1.500, R$ 2.000, qualquer R$ 200 faz falta, faz muita falta. É, Então, é. nós, líderes, a gente teve a preocupação, e entre nós foi surgindo de papos, inclusive o Maurício está aqui, outros que nós tivemos papo, do tipo, cara, se a gente não conseguir fazer de alguma outra forma, e o governo não repor da forma que precisa, e a gente perceber que essas pessoas vão ter impacto, a gente vai dar algum tipo de benefício, seja cesta básica, etc., nem que seja do nosso bolso. A gente vai fazer uma É. vaquinha na Olha diretoria que e a gente legal vai isso. fazer isso por eles. A gente, no final, conseguiu fazer outras coisas, a empresa se moveu, a gente tem uma fundação global, a empresa se moveu, muitas pessoas internas, executivos foram doando, além da própria empresa que faz caixa, e a gente conseguiu depois ir repondo, ou seja, foi uma situação maravilhosa. E eu tive vários dos meus liderados, aí, presidentes de países, etc., vários deles vieram, não, se for para cortar o salário, eu vou cortar o meu, se for para cortar não sei o quê, o benefício do tal vai ser cortado, eu já cortei o meu. Falei, cara, não é diferente com a gente. Inclusive, eu sou regional, mas eu estou no Brasil e eu falei isso para o presidente do Brasil. Eu falei, o que vocês cortarem de benefício que acontecer no Brasil, eu vou participar junto. É, Então, foi assim eu te diria que é a maior crise da história, mas eu estou saindo dela, todo mundo saiu machucado, olho sim, roxo, né, um sim, vermelho para todo lado, acho que todo mundo saiu assim, sim. mas a gente está saindo mais forte. Como time, eu estou saindo muito mais forte com eles, uma união diferente, apesar de virtual, diferente. Aprendi a conhecê-los de uma forma que eu não os conhecia, eles também aprenderam a me conhecer de uma forma que talvez não conhecessem. E nesse sentido, muito, muito feliz por isso. A gente sai de uma sólidos, não é uma situação fácil para ninguém, mas ainda bem que a gente sai bastante sólido também. Isso é muito legal que você trouxe, porque é isso, é uma comunicação diferente, é uma visão diferente. O Maurício está pondo aqui, o trabalho em equipe ajudou, e isso, concordo com o Maurício, concordo com você, e o trabalho em equipe ajuda, mas a equipe só existe por causa dos líderes, né? Se eu Sim. não sou um bom líder, e eu conheço bem o Maurício também, sei como ele é como líder, se eu não sou um bom líder, eu não vou ter um bom liderado embaixo, eu não vou ter pessoas que acreditam em mim, que confiam em mim, e que vão tomar essas atitudes, como você colocou, como eu coloquei anteriormente. Bom, se for para cortar salário, corta o meu também. E vamos dar para aquelas pessoas que não vão conseguir chegar, porque R$ 500 para determinadas pessoas é muito dinheiro, não é pouco. Muito, É muita muito. coisa e faz muita falta no bolso dela. Então, a crise, ela veio. é, eu lembro quando eu trabalhei no Wet n Wild que a gente tinha a gestão da crise, né? Como é que fazia a gestão de crise? Não há gestão de crise nesse momento, não há o que fazer, há o que pensar, há o que distribuir, há o que compartilhar com todo mundo para entender como é que poderia tomar uma atitude mais legal e uma atitude mais legal, eu estou falando em termos de legalidade mesmo, Sim, jurídica, e sim, de sim. legal de bacana, né? Como Uhum. que eu posso tomar algumas atitudes? Porque eu também escutei algumas questões, falou, oh, esse negócio da gente conversar na crise, né? Ficar conversando com as pessoas e mandar live, isso pode ser algum problema legal? Eu não sou advogada, não conheço nada disso, mas eu sei que alguma implicação pode existir. Mas Claro. essa implicação vai existir se eu tiver uma equipe que não confia em mim, se eu não Uhum. tiver uma equipe que acredita em mim e que eu posso tomar atitudes que vão ser boas para todos nós. Uhum. Então, uma equipe é coesa, uma equipe é bacana. Como eu disse para você, eu quando eu tive uma equipe muito legal, quando eu trabalhei na Polaroid, que era aquela equipe que a gente olhava um no olho do outro, já sabia o que tinha que fazer. Eu nunca pedi para ninguém me ajudar quando eu tinha algum trabalho que bypassava a hora que eu tinha que ficar, mas a equipe sempre ficou, e da mesma forma acontecia. Dia de fechamento, que a equipe comercial virava do avesso, porque naquela época não tinha computador, né? Muito Então a manual, gente sim. tinha, era tudo manual. Eu nunca deixei de não estar no nos dias de virada, né, de fechamento, porque precisavam da minha ajuda. Eu sabia que eu ia ser importante ali. Mas isso era porque a equipe era bacana, era porque o líder era bacana. Então a gente se sentia muito bem com tudo isso, e isso Uhum. trazia conforto para o que a gente estava fazendo. Uhum. Então o líder, ele tem sim, ele tem uma equipe, mas ele é o pilar de tudo isso e ele passa para todos os outros. E esse conhecimento é super interessante que ele vai passando. Eu me Vai. lembrei de uma outra crise que eu
passei, né? E que eu também não sabia o que fazer. E, na verdade, a gente fica pensando como é que eu vou responder isso. Foi quando foi o 11 de setembro, né? Eu Uau. trabalhava na EF naquela época, que são escolas internacionais, eu tinha escola Sei. no mundo inteiro, e eu tinha escola em Nova York. Tem, né? A EF tem escola em Nova York. E além de tudo, tem as au pairs que ficam também em Nova York. E deu lá o estouro lá de 11 de setembro, a EF, que é uma empresa fantástica, de uma ética maravilhosa, foi lá e recolheu todos os alunos que estavam fora da escola, levou para uma escola central de Nova York e começou a dar assistência para eles, psicológica, etc, etc. Mas o que aconteceu aqui? Primeiro, acabou a comunicação, a gente não tinha comunicação com eles. Começou por aí, Sei. acabou a comunicação com os Estados Unidos. As mães começaram a ligar desesperadamente para saber dos filhos, é lógico. E eu não tinha absolutamente o que falar para aquelas mães, porque eu também estava sem comunicação com eles, não era só elas que estavam, eu também não estava. Eu Então, estava em intercâmbio nessa época, Lucila. Eu você morava estava nos em Estados Unidos nessa intercâmbio? época. Eu tinha dado uma pausa para morar lá. Entendo bem o Você que você estava está nos dizendo. Estados Unidos também? Sim, estava nos Estados Unidos. Mas Nova York? Não, não, não. Estava no meio dos Estados Porque Unidos. refletiu em tudo, né? Total. Eu sei que para eu poder ter alguma informação, porque eu não tinha um telefone vermelho para dizer, olha, sua filha está lá, não tinha, não sabia o que estava Não, falei, acontecendo. não tinha como Só ligar. que aí você tem que tirar, né, da sua criatividade, sua inovação, como é que eu vou fazer com aquela mãe, com aquele pai, que tinham vários, como é que eu vou fazer para acalmar essas pessoas, porque eu tenho certeza que a EF está tomando conta, mas isso não quer dizer nada naquele momento para aquelas pessoas. Como é que eu vou usar da minha empatia, como é que eu vou usar do meu acolhimento para aquelas pessoas? E realmente a gente teve que tirar da cartola ali algumas ideias para conseguir segurar aquele pessoal e depois a gente passou. Então, se você estava nos Estados Unidos, você viveu a crise lá. E você não Sim, conseguia falar lá com o pessoal daqui também para sim. dizer o que está acontecendo, eu não sei que atitude que eu vou tomar, nem nada disso, né? Sim, literalmente 2 dias sem conseguir ligar para minha mãe, vai para meus pais. E quando Exatamente. liguei, ela não conseguiu dar alô. Eu lembro dela falando, volta já. Mas eu, não, não, calma, vamos lá. Eu tinha acabado de Sai chegar. daí agora! Nós não sabíamos, É, e a televisão mostra um monte de coisa, a gente não sabia exatamente o que acontecia, né? A gente tinha uma sim, ideia, mas não sabia. sim. Olha, foi punk também aquele momento, mas ó, a gente vai passando. Então, é assim, eu fui passando algumas crises enquanto líder, mas isso faz parte da liderança, isso faz parte do nosso trabalho. E quanto mais, voltando lá naquele começo, Uhum, quanto mais a gente pular, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais conhecimento, e conhecimento de tudo vale. uhum. Uma vez, há pouco tempo atrás, estavam me perguntando a respeito de currículo, como é que eu faço e tal. E eu comecei a perguntar para a pessoa. Eu falei, você já fez viagem de intercâmbio e tal? Fiz, mas isso não tem nada a ver. Não, isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver. Porque é uma vivência fora, você teve que se virar, você teve momentos Cultura. complicados. Isso é tudo. Então, eu entendo que a experiência da vida serve. Uhum, uhum. Seja qual for, não importa qual seja essa experiência, ela é válida. Uhum. Até eu costumo dizer, o primeiro emprego que eu tive, não, foi o segundo. O primeiro, eu trabalhei numa livraria, que era uma livraria do Shopping Guatemi, que tinha só livros bárbaros e tal. Fiquei pouco tempo ali. Depois eu fui trabalhar no Celep. Uhum. E eu comecei trabalhando como secretária. Então, eu trabalhava 3 períodos, que eu também trabalhava, estudava à noite e trabalhava de dia. E aí com secretária não deu certo, porque não tinha muito essa coisa né, essa habilidade da secretária, que elas têm uma habilidade e uma paciência terrível. Incrível. Incrível. E naquela época, aí nós estamos falando de muito tempo atrás, naquela época o seu Lep, ele tinha um livro que era o 900 e tinha os exercícios. E o que eu fazia, meu papel era fazer xerox dos exercícios, fazer os grupinhos. E eu contava papel. E isso eu conto para todo mundo. Eu precisava contar muitos papéis para poder pôr dentro daquele xerox. Eu sou hoje uma excelente contadora de papel. Só de passar o dedo assim, eu faço um bolinho e já separo, já separo. Então, ganhei isso há 30 anos atrás, né? E é um fator diferenciado, porque eu aprendi a fazer. Então, eu acho que a experiência que a gente tem, independente de quando aconteceu ou qual foi, ela é válida para a vida da gente. Ou para É, tirar um aprendizado, ou para usar. Para uma das é. duas coisas.
Não, e o conhecimento, como a gente falou ali no começo, eu sempre pensei nisso como esponja mesmo. A gente tem que aprender o tempo inteiro, de todo mundo, em todo momento. E ser líder é isso, é uma aprendizagem constante, sem demagogia, sem ser clichê aqui. É uma aprendizagem constante. Você é líder de área, uma hora você é líder de líderes, que é muito diferente, completamente diferente. Depois você é líder de regiões, que aí é o que você falou, a liderança à distância. E aí você, enfim... Então, isso é um aprendizado constante mesmo. É o líder pelo exemplo, que você falou também, acho que é absurdamente importante. Delegar é muito importante, mas essa mescla entre você dar o exemplo, você estar junto, eles saberem que você está presente quando eles precisam de fato, é importantíssimo. É isso aí, aprendizado o tempo todo mesmo, com certeza. Muito legal. Eu acho que a gente já vai se despedindo aqui, porque daqui a pouco o Instagram termina conosco. Então, vai cortar a gente no meio. Ele corta. André, nossa, te agradeço muito. Olha, foi 1 hora de papo aqui, eu nem percebi. Adorei conversar com você. Muito, muito grata por você ter vindo. E se a gente tiver outros momentos, a gente vai conversando, faz outras lives, pode pôr mais gente. E adorei todas as dicas que você trouxe. Que isso, aprecio muito o seu trabalho, adorei também estar contigo, obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo pelo tempo, o tempo é um ativo mais precioso que a gente tem, né? Então espero que seja bom para todo mundo e vamos lá, até a próxima. Obrigado. Até a próxima, André, muito obrigada. Valeu. Até. Tchau, tchau, gente, boa noite, boa noite. Tchau, boa noite, pessoal.